Olá, eu sou o professor Christian Venzon e hoje, nessa semana acadêmica, iremos falar sobre orçamento de caixa. O que é orçamento de caixa? O orçamento de caixa são as demonstrações de entradas e saídas a curto prazo da empresa. Para que servem? Servem para estimar as necessidades de caixa no curto prazo, dando uma atenção especial para o planejamento de superávites e déficit de caixas. O que é isso? Eu vou analisar durante o ano que eu estou projetando caixa, se eu vou ter no mês uma sobra de dinheiro ou uma falta, mês a mês. Isso é o orçamento de caixa. Uma projeção de caixa normalmente abrange o período de um ano, sendo dividido em intervalos menores. Esses intervalos dependerão da natureza de atividade da empresa, pois quanto mais sazonalidade e incerto for o fluxo de caixa, menores deverão ser os intervalos. Por padrão, se utiliza sempre intervalos mensais. O orçamento de caixa permite ao administrador financeiro identificar as necessidades e oportunidades na gestão do caixa da empresa, onde pode identificar o hiato em termos de fluxo de caixa na linha de tempo dos fluxos. Ou seja, o administrador financeiro ele vai avaliar as sobras e as faltas de caixa e, se sobrar dinheiro no determinado mês, ele irá fazer uma aplicação desse dinheiro. E se houver a falta, ele vai procurar no mercado, junto ao banco ou algum fornecedor, o dinheiro que precisará naquele mês. O começo do orçamento de caixa é a projeção de vendas, porque o que determinará a quantidade de faturamento da empresa normalmente é a área comercial. Ela irá avaliar o próximo ano e determinará qual é o faturamento da empresa mês a mês. A projeção de vendas pode ser baseada em análise de dados externos e internos e até uma combinação de ambos. A previsão externa baseia-se nas relações observadas entre as vendas da empresa e determinados indicadores econômicos externos fundamentais, como por exemplo o PIB, a renda pessoal disponível ou até a análise da confiança do consumidor. A previsão interna baseia-se nas previsões realizadas pela área comercial da empresa. O que é análise interna? A empresa irá ouvir os seus vendedores para saber o que os clientes estão pensando do mercado, o que eles preveem para o próximo ano. Um outro detalhe que tem que se ater também, não adianta a previsão de vendas querer vender 100 mil unidades se a capacidade produtiva da empresa é de 80 mil. É um outro atenuante que tem que se avaliar. Após a projeção de vendas, o próximo passo é montar os recebimentos de caixa. O que são? Todas as entradas durante o mês da empresa. Os componentes mais comuns dos recebimentos são as vendas à vista, contas a receber e outros recebimentos em dinheiro. O começo do recebimento de vendas é a projeção ou a previsão de vendas, mês a mês. O próximo passo é montar as vendas à vista. O que são as vendas à vista? São todas as vendas que a empresa realiza naquele determinado mês. O outro item a ser lançado é o contas a receber. O contas a receber são todas as nossas vendas que são realizadas a prazo. Aí vai de empresa para empresa, pode ser 30, 60, 45 dias, 120. Os outros recebimentos são todos os recebimentos que a empresa pode ter que não sejam vinculados à venda dos seus produtos. Por exemplo, se ela tem um pavilhão e ela aluga esse pavilhão, esse vai ser um recebimento mensal de R$1.000, vai entrar no fluxo de caixa dos recebimentos. E após isso, vem o total dos recebimentos, que é a soma de todos eles. Veremos agora um modelo de um cronograma de recebimentos. O cronograma começa com a projeção de vendas. Normalmente se monta um orçamento de caixa do ano, ou seja, de janeiro em diante. Aqui nós temos uma projeção de janeiro a abril. Um grande detalhe que tem que se cuidar, quando eu faço um orçamento de caixa, eu tenho que me lembrar que eu tenho as vendas a prazo. No caso aqui, a empresa trabalha até 90 dias, ou seja, eu vou começar com o meu orçamento de janeiro, colocando as vendas de outubro, novembro e dezembro que cairão nos meses após janeiro. Por exemplo, outubro, que é vendido 90 dias, os 16 mil entraram em janeiro, e assim por diante. Novembro entrou em janeiro e fevereiro, então vou ter que lançar todas as vendas que a empresa fez que vão cair naquele mês, a partir de janeiro.
para poder montar um fluxo correto. Como eu faço para determinar o percentual de vendas a prazo ou à vista? Normalmente se utiliza o passado da empresa, o último ano, e se faz uma análise de quantos por cento dentro do mês era à vista, quantos por cento para 30 dias, para 60 ou 90. No exemplo aqui, a empresa vendia 10% à vista, 20% para 30 dias, 30% para 60 e 40% para 90 dias. E os outros recebimentos, ela tem aqui em março e abril, 2 entradas de R$500 cada mês. E o total dos recebimentos, que é a soma de todas as vendas que a empresa fez, à vista ou a prazo. Após montar o orçamento de recebimentos da empresa, a gente vai montar o orçamento de desembolsos de caixa. O que são os desembolsos de caixa? São os desembolsos ou pagamentos que abrangem todas as saídas de caixa da empresa durante um determinado período financeiro. Os desembolsos mais comuns são pagamentos de fornecedores, aluguéis, folha de pagamento, impostos, juros, dividendos e amortização de empréstimos. É muito importante a gente lembrar que quando a gente está falando de desembolso de caixa, são desembolsos financeiros. Um exemplo é a depreciação. A depreciação na contabilidade ela vai ser lançada como uma saída de caixa, aqui ela não vai entrar, porque a empresa não tem um desembolso financeiro desse valor. Compras de matéria-prima. São todas compras realizadas para fabricar o produto. Em compras diversas entrarão todas as outras compras da empresa, seja material de expediente, material de escritório, tudo que não for relacionado ao produto. Em aluguéis, se a empresa não tem prédio próprio, a conta do aluguel vai entrar aqui nesse desembolso. Folha de pagamento, aqui entrarão todos os salários da empresa, inclusive as horas extras. Impostos. Nos impostos serão lançados todos os impostos sobre venda que a empresa tem, os impostos sobre salários, impostos de contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda. Em manutenção, se a empresa tem a manutenção fixa, por exemplo, a área de informática, ela tem uma empresa de informática que ela paga mensalmente, ela vai lançar aqui. E também pode lançar como uma despesa variável, uma média do que ela gastou em informática em equipamentos no ano anterior. Já em juros de empréstimos, a empresa vai lançar todos os juros dos empréstimos de curto e longo prazo que ela tem, seja BNDES, um financiamento de uma compra de um carro, um Finame, ou até um financiamento a curto prazo para um capital de giro. Após tudo isso, a gente vai ter o total de desembolsos. Veremos agora um modelo de um cronograma de desembolsos de caixa. Aqui no modelo, a gente tem as projeções de venda somente como um parâmetro, mas foram usadas no cronograma de recebimentos. Os desembolsos, a gente utiliza a mesma metodologia do cronograma de recebimentos, ou seja, utilizam-se os mesmos percentuais da empresa referente ao ano anterior. A empresa sabe que no ano anterior ela comprou à vista 20% da sua matéria-prima, em 30 dias 70% e os outros 10% foram em 60 dias. Para identificar o percentual de compra de matéria-prima é muito fácil. A empresa pode utilizar seu próprio demonstrativo de resultado do exercício, ou seja, lá no DRE vai estar lá o custo do produto vendido ou o custo da mercadoria vendida, que vai ser o percentual em relação à receita de vendas. No caso da empresa aqui, 75% da receita de vendas era o custo do produto vendido. Sabendo que a empresa compra 20% à vista, 70% em 30 dias e 10% em 60, pode-se montar em cima da projeção de vendas quanto vai ser a compra de matéria-prima. Lembrando novamente que se eu tenho compras a prazo, eu tenho que pegar os meses anteriores e lançar dentro do mês a partir de janeiro. No caso aqui, compra diversa, a empresa identificou que 3% da sua receita de vendas eram compras diversas, seja de material expediente, material de escritório. Então aqui no quadro a gente pode ter as compras à vista em 30 dias em cima da projeção de vendas. Aluguel, a empresa paga um aluguel de R$1.000 por mês, folha de pagamento, estão lançados todos os salários mais as horas extras, os impostos, a manutenção, a empresa tem só um custo fixo de manutenção e ela tem de juros de empréstimo R$150. E aqui chegamos no total de desembolsos. Após a elaboração do cronograma de recebimentos e do cronograma de desembolsos, a gente irá montar o resumo do caixa, onde a empresa ficará sabendo a situação que ocorrerá em cada mês do ano, podendo antecipar-se em possíveis casos de necessidade de financiamentos
podendo negociar antecipadamente e reduzindo o custo do empréstimo, caso este seja necessário. O resumo de caixa ou fluxo de caixa líquido é obtido subtraindo-se as entradas de cada período das saídas de caixa correspondentes. A esse resultado, soma-se o saldo de caixa inicial, determinando o saldo final de caixa do período. Após encontrar o saldo final do caixa, subtrai-se o saldo de caixa mínimo desejado, para encontrar o financiamento total necessário para a empresa ou o saldo excedente do caixa período. O saldo de caixa mínimo é uma espécie de cheque especial que a empresa tem com o seu financeiro, ou seja, vai ser um valor que mesmo a empresa estando com um caixa negativo, ela vai buscar o financiamento mantendo esse saldo mínimo em caixa. Caso o saldo de caixa for menor do que o saldo mínimo, haverá necessidade de financiamento, sendo considerado como de curto prazo. Se o saldo for maior, haverá um excedente de saldo de caixa e espera-se que este excedente seja aplicado em algum título remunerado de curto prazo, até o momento que ele precise ser utilizado para cobrir um possível financiamento necessário. Veremos agora um modelo do resumo de caixa. Aqui, junto com o resumo de caixas, a gente trouxe o total de recebimentos e o total de desembolsos somente como parâmetro para se enxergar o resumo. No resumo de caixas, eu vou esquecer os meses de outubro, novembro e dezembro, porque eu não vou precisar deles. Porque o que vai contar para mim é o total de recebimentos e o total de desembolsos que a gente calculou. Todo resumo do caixa começa com o caixa do início do mês, que é, no exemplo aqui, R$500, que foi o saldo final de dezembro. O saldo do caixa mensal vai ser a diferença entre o total de recebimento de janeiro menos desembolsos de janeiro, totalizando 2.108. Ou seja, eu tenho um saldo de caixa em janeiro de 2.608. No exemplo aqui, a empresa trabalha com caixa mínimo de R$200. Ou seja, em vez da empresa ter um saldo excedente de 2.608, o saldo excedente dela é certo de 2.408, porque ela tem que manter R$200 em caixa. No próximo mês, o saldo inicial de fevereiro vai ser o saldo final de janeiro, 2.608. Saldo de caixa mensal, as entradas menos as saídas, ficou negativo em 2.116. O meu saldo total, 492. E meu caixa mínimo, 200, ou seja, a empresa tem uma sobra de 292. Para que servem essas últimas duas linhas? Financiamento e saldo excedente. Aqui vai me identificar se está sobrando dinheiro ou faltando nos meses. O que acontece? Nos primeiros 2 meses nós tivemos um saldo excedente, ou seja, a empresa deverá aplicar esse dinheiro a curto prazo, ou seja, a 30 ou 60 dias, porque em março ela vai precisar de dinheiro. E como ela sabe que em março ela precisará de dinheiro, ela já pode negociar com o banco antecipadamente a isso e negociar uns juros melhores. Quando a gente fala em orçamento de caixa ou projeção de caixa, a gente está falando no futuro. E tem algumas incertezas. Como trabalhar com elas? Mesmo estimando cuidadosamente os dados de entradas do orçamento de caixa, existem 2 maneiras de se lidar com as incertezas em relação ao mesmo. Por que isso? A gente está falando em previsão de vendas, é uma previsão. Não se sabe se vai atingir nem mais nem menos. É uma projeção, a empresa quer atingir aquele número, mas a certeza só quando ocorrer mesmo. Primeira maneira de lidar com a incerteza do orçamento de caixa: elaborar vários orçamentos de caixas. O que a empresa faz? A previsão de vendas vai ser a projeção mais provável da empresa, é a que ela quer buscar. Junto a isso, a empresa pode fazer projeções negativas ou pessimistas e otimistas, que são positivas. Por exemplo, a empresa previu que em janeiro ela ia vender 40.000 unidades. Como previsão pessimista, eu posso prever 10% a menos e como otimista 10% a mais e trabalhar com esses fluxos projetados. O segundo método de lidar com a incerteza é a utilização do método de simulação. O método de simulação é um método muito mais sofisticado, como por exemplo a utilização do sistema Monte Carlo. O que o sistema faz? Através do lançamento das estimativas da empresa mais provável, pessimista e otimista, além da correlação de cada conta, tanto de reembolso como desembolso, em relação à projeção de vendas, o sistema vai montar uma projeção mais provável do orçamento correto. Quando se fala em orçamento de caixa,
não podemos esquecer que a gente está falando em orçamento mensal, ou seja, a gente tem que determinar o dia a dia da empresa também. Por quê? As informações mostradas no orçamento de caixa não são suficientes para garantir a solvência da empresa dentro de um determinado mês, pois o orçamento só mostra os totais mensais do fluxo de caixa. Para resolver isto, a empresa precisa verificar mais detalhadamente seus padrões diários de recebimentos e desembolsos, para garantir que a empresa irá ter caixa bastante para quitar suas contas à medida que elas forem surgindo. Por exemplo, a empresa no mês de janeiro tinha 2.400 de superávit no caixa. Mas o que pode acontecer? Até o dia 15 a empresa não tinha dinheiro e no dia 20 ela ia receber uma venda grande. Ou seja, ela tem que analisar o dia a dia dela, não só o valor mensal. O valor mensal é para ter o parâmetro por ano. Lembrando que quando a gente fala em orçamento de caixa, nós estamos falando em um plano operacional e não num plano estratégico. Por que plano operacional? Porque ele é um plano de curto prazo, de 1 ano, no máximo 2 anos. Espero ter ajudado com o estudo de vocês e até a próxima aula.